Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá fazerei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quando nós olhamos aqui para esta palavra, onde nós vemos uma parábola no capítulo 18, acerca do vaso que Deus estava fazendo como oleiro, e havia falado com o profeta Jeremias para que ele pudesse ver a obra que Deus faz quando Deus quer restituir um vaso. No verso de número 1 nós vemos que a palavra do Senhor, ela veio ao profeta Jeremias. Então, quando a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, porque não foi o profeta Jeremias que foi até a palavra. Quando Deus quer falar com alguém, quando Deus quer falar conosco, muitas são as vezes que Deus vem até nós, porque Ele sabe o momento exato que Ele pode ir até nós. Então não foi o profeta que foi até a palavra, e sim a palavra que veio até o profeta Jeremias. No verso de número 2, nós vemos aqui no capítulo 18 que Deus diz: levanta-te. Por que levanta-te? Porque Deus não fala com pessoas caídas. Deus não fala com pessoas que estão desanimadas, com pessoas desmotivadas. Deus só fala com aqueles que realmente se colocam de pé para que Ele venha falar. Isso aconteceu também com outros profetas. O profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Veio a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel, verso 2: levanta-te, põe em pé e eu falarei contigo. Deus também falou com Gideão, Juízes capítulo 6, verso 12, através do anjo. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então Deus precisa que nós nos levantemos. No verso de número 1 nós vemos que a palavra do Senhor, ela veio ao profeta Jeremias. Então, quando a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, porque não foi o profeta Jeremias que foi até a palavra. Quando Deus quer falar com alguém, quando Deus quer falar conosco, muitas são as vezes que Deus vem até nós, porque Ele sabe o momento exato que Ele pode ir até nós. Então não foi o profeta que foi até a palavra, e sim a palavra que veio até o profeta Jeremias. No verso de número 2, nós vemos aqui no capítulo 18 que Deus diz: levanta-te. Por que levanta-te? Porque Deus não fala com pessoas caídas. Deus não fala com pessoas que estão desanimadas, desmotivadas. Deus só fala com aqueles que realmente se colocam de pé para que Ele venha falar. Isso aconteceu também com outros profetas. O profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 1. Veio a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel, verso 2: levanta-te, põe em pé e eu falarei contigo. Deus também falou com Gideão, Juízes capítulo 6, verso 12, através do anjo. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então Deus precisa que nós nos levantamos para que Ele venha falar conosco. Deus precisa que você se levante e que você se coloque na posição de vaso para que Ele venha falar com você. No verso 2 ainda, nós vemos o que? Aqui no capítulo 18, que Deus manda o profeta levantar. Depois Deus manda o profeta desce à casa do oleiro, porque lá fazerei ouvir as minhas palavras. Então o que nós vemos isso daí? O que nós vemos Deus fazer com o profeta? Deus manda o profeta descer à casa do oleiro, porque a casa não era do profeta, a casa era do oleiro. A casa é de Deus. É Deus que manda, é Deus que desmanda, é Deus que dá ordem, é Deus que fala na hora que Ele quer. Então a Bíblia diz aqui no verso 2 que Deus primeiro manda o profeta levantar, depois Deus manda o profeta descer à casa do oleiro.
porque ele ia falar com o profeta. Ele poderia muito bem ter usado outros profetas ou outras pessoas para falar com o profeta Jeremias, mas ele deu uma ordem: desce à casa do oleiro. Deus manda ele levantar, primeiro item. Deus manda o profeta descer à casa do oleiro, segundo item. Terceiro, depois que Deus faz ele ouvir as palavras dele. Aí nós olhamos aqui para o capítulo 18, e dessa palavra que veio ao profeta Jeremias, do verso 4 ao verso 6, o profeta começou a observar o trabalhar de Deus, o trabalhar do oleiro. E a Bíblia diz que ele só fica olhando, observando, e dentro dele ele talvez começava a questionar: e agora? Eu estou vendo o oleiro trabalhar, e o oleiro está trabalhando, e ele vê que quando aquele vaso cai no chão, o oleiro pega e ele começa a refazer aquele vaso. Ele começa, quem sabe, naquele momento, a ter uma percepção: o que eu sou? Eu sou profeta? Ou eu sou vaso? Eu sou vaso? Ou eu sou barro? No final de tudo, ele tem uma visão clara, ampla, que ele teria que ser vaso. Para Deus não existe profeta, não existe patriarca, não existe sacerdote, apóstolo, discípulos, nada que não venha descer como vaso. Para Deus, a palavra, ela chega no momento certo e na hora certa. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.